gente, tudo bem? Hoje eu trouxe vocês aqui no Cat Home, que é como a gente chamou esse projeto aqui, apelidou junto com os nossos clientes. E eu vim fazer um tour, só que dessa vez diferente. Hoje a gente está aqui no meio da obra e eu vim mostrar um pouco do processo para vocês, para depois a gente trazer um pouco do apartamento finalizado. Vamos? Aqui nesse apartamento, a primeira intervenção que vocês podem ver, a gente retirou toda essa porta que separava o living do terraço para criar toda essa conexão entre a parte de dentro e aqui a parte externa do apartamento. Isso trouxe muito mais amplitude para a nossa sala, juntamente com muita luz natural. Para ser diferente, é que a gente criou um desenho diferenciado no piso. Então, quando você está no terraço, você está em cima de um porcelanato. E quando você está dentro do apartamento, né, na parte do living, você está em cima de um vinílico. Só que para a gente não ter essa transição quebrada, reta, a gente resolveu criar abaulado no porcelanato nesse encontro. E aqui, entre a cozinha e a sala, a gente resolveu fazer uma integração junto com essa bancada, com essa ilha que a gente trouxe. E qual que é a grande sacada? É muito bom trazer vocês na obra para mostrar para vocês como que as coisas são feitas antes da marcenaria, antes de tudo. Eu gosto muito de sempre fazer uma parede de alvenaria para a gente conseguir apoiar a bancada. Existem várias formas de conseguir fazer isso, às vezes tem gente que apoia em cima da marcenaria, mas eu me sinto mais confortável quando a gente cria uma meia parede e fixa essa bancada com grapas, porque eu acho que fica firme e não fica dependendo uma coisa da outra. A marcenaria e a marmoraria são duas coisas diferentes e independentes. Eu vou mostrar pra vocês como foi feito. Aqui embaixo, basicamente, a gente cria essa meia parede. Então, isso daqui é uma parede de alvenaria que a gente criou, junto com essas grapas que seguram a bancada. Ou seja, quando a gente entrar com a marcenaria aqui, uma coisa vai ser completamente independente da outra. Então, a marmoraria não vai depender da marcenaria tá entrando aqui, o que facilita daqui a uns anos, caso meus clientes queiram, por exemplo, refazer a marcenaria, eles estão super livres para conseguir fazer isso também. E aqui, na verdade, esse apartamento, teoricamente, a gente já tinha finalizado a parte grossa, a parte de mão de obra mesmo. A gente já entrou com a parte de vinílico, tava tudo acabadinho. Só que o que aconteceu? Nossos clientes visitaram um apartamento aqui no mesmo prédio e eles gostaram muito de uma solução que o apartamento deu de colocar um armário que sirva tanto para a cozinha quanto para a área de serviço nessa região. Então antes a gente tinha apenas uma cristaleira virada para a sala. Então a gente resolveu voltar com a equipe de mão de obra, quebrar essa parede, vocês vão ver que a gente está aqui no mesmo quebra-quebra, e resolveu deixar essa parede livre para que a gente consiga agora colocar o armário virado para a cozinha também. E aí é óbvio que a gente tem algumas surpresas. A gente viu aqui que tem muito mais conduíte do que a gente estava esperando, mas a gente já estava conversando aqui com a equipe de obra, conseguimos achar uma solução. Vamos colocar os conduítes no meio do armário, enfim. Vai dar tudo certo, vai ficar belíssimo. Aqui no terraço, o que a gente resolveu fazer? Aqui já existia essa churrasqueira que foi entregue pela construtora. Mas qual foi a grande sacada? A gente resolveu tirar a churrasqueira, trocamos a pedra por uma pedra branca em quartzo branco para trazer mais leveza e combinar com o revestimento do fundo. E a gente trouxe a própria churrasqueira que foi entregue mesmo pela construtora. Então a gente só recortou, contratou o pessoal para colocar de novo. E é isso, uma bela de uma economia, tá perfeito. A coifa já veio também junto com a construtora e tá ornando perfeito com o restante do projeto. Não vai ser necessário pintar, o que traz mais economia para os clientes também. E ficou belíssimo, clean, minimalista, maravilhoso. Aqui eu acho que desse ângulo vocês conseguem ver direitinho como que ficou a amplitude do apartamento quando a gente retirou essa porta dessa varanda. Vocês conseguem ver que a gente trouxe muito mais luz natural e muito mais amplitude, porque agora a sala se estende para o terraço também. Então a gente fez aquela brincadeira no piso para ter essa troca de piso sutil, não ser uma coisa muito rasgada, né, de uma coisa para outra. A gente resolveu também fazer uma brincadeira ali no pórtico de entrada. A gente resolveu pintar de uma cor diferente do restante do apartamento. E para trazer essa amplitude, foi necessário de fato a gente tirar a porta e trouxe muito mais iluminação, ventilação, ficou maravilhoso. E além da integração que a gente fez entre sala e terraço, vocês podem ver que a cozinha também fica bem integrada quando a gente coloca uma ilha. Eu gosto muito de trabalhar com ilha americana nas cozinhas, porque isso traz de fato uma interação entre quem está cozinhando, quem está na sala assistindo uma TV ou na sala de estar recebendo alguma visita. Então eu gosto muito dessa área social, dela tá realmente 100% integrada
para trazer mais uma parte social para casa mesmo. Vindo aqui pro corredor, a gente resolveu fazer um jogo de luz. Eu gosto muito de trabalhar com balizadores, que são essas luminárias de piso. Por quê? Imagina que um dia à noite você resolve ir ao banheiro, você não precisa ligar a luz total daquele ambiente para te cegar, você acabou de levantar, enfim. Essa luz, ela serve como um guia à noite mesmo, para que você consiga chegar até o banheiro, por exemplo, sem que você fique com a visão meio deturpada porque você acabou de acordar e ter uma luz no seu rosto. Essa casa, ela vai ser inteira automatizada na questão de iluminação. Então a gente trabalhou com esses interruptores inteligentes e para trazer mais um charme aqui para esse corredor, a gente trabalhou com essas fitas de LED que traz toda uma uniformidade e demarca certinho esse corredor. Então imaginem esse corredor aqui à noite, gente. Vai ficar a coisa mais linda do mundo. E aqui a gente tem o banho social. A gente resolveu trabalhar com 2 tipos de revestimentos diferentes. Então, na área externa ao box, a gente resolveu trazer um revestimento um pouco mais neutro. Só que a gente trabalhou com essas réguas que são compridas para fazer um contraste direto com o revestimento quadradinho e verdinho que a gente colocou dentro do box. Eu sou apaixonada. Esse daqui é o Guache Ciel da Porto Belo. Ele é maravilhoso. Eu acho incrível. Ele tem 2 tipos de formato, quadradinho ou retangular, e a gente resolveu trabalhar com um quadradinho aqui nesse projeto. E a coisa mais linda, eu acho, desse banheiro é a questão do nicho iluminado, gente. Eu acho que o nicho, ele traz uma beleza pro banheiro quando a gente ilumina. E esse nicho, ele pegou de parede a parede, então ficou a coisa mais linda do mundo. Então imagina se um dia você também não quer acender todas as luzes do banheiro, acende só o nicho, toma um banho bem confortável. Aqui mais pra frente também a gente vai ter um espelho iluminado, então você consegue ter um banho a meia luz pra ficar bem confortável. E aqui, para trazer mais charme ainda para esse banheiro, a gente resolveu trabalhar com os metais na cor preta. Então a gente trabalhou com todos os metais, registros, chuveiros, torneiras, tudo no preto fosco, para dar essa quebrada nesses tons coloridos, mas que ficou também super confortável. E uma coisa muito interessante, que aí já é questão de obra para conseguir mostrar para vocês, que às vezes eu acho que tem gente que se pergunta, como que esse espelho tá iluminado? Então, gente, basicamente aqui vai ter um espelho que a gente vai pegar de parede a parede, praticamente. Só que, na verdade, a gente vai colocar 5 centímetros de cada lado. Então, para isso, a gente precisou deixar o ponto de força do LED já para fora do revestimento. Então, isso é uma coisa muito importante, que sempre tem que ficar atento quando você estiver no meio da obra e estiver com o revestimento ali atrás. Por quê? Se fosse só uma parede normal, né, pintura, é muito mais fácil. Putz, esqueci do ponto de LED, você só quebra a parede. Nessa questão, a gente tem revestimento. Então, a gente não pode, em hipótese alguma, esquecer desse ponto, porque depois tem que tirar revestimento, passar o ponto e colocar revestimento de novo. Então, é assim que a gente ilumina um espelho e fica super clean, sem nenhum fio aparente. E eu quero aproveitar que a gente está nesse clima de obra e eu quero mostrar para vocês como que a gente faz esses nichos iluminados, que eu também acho que muita gente tem dúvida. Basicamente, aqui já está mais avançado, já está finalizado, mas eu consigo explicar para vocês. Aqui atrás, a gente sempre precisa deixar um espaço de mais ou menos de 2 a 3 centímetros, que é onde a gente vai colocar a canaleta de LED. Então, isso aqui que vocês estão vendo é uma canaleta metálica que vai à fita de LED. Essa fita, muito importante, ela precisa ser de IP65 ou mais. Por quê? Precisa ser uma fita de LED resistente à água. Então não adianta você vir aqui, mesmo que esteja na parte de cima, e eventualmente espirra uma água aqui ou algo do tipo, precisa ser uma fita especialmente para isso, mesmo que a gente tenha um acrílico aqui tampando, porque é vapor, enfim, então tudo isso conta. Então, basicamente, na hora da obra, a gente precisa de deixar o fundo do nicho com esses 2, 3 centímetros sem revestimento, então espaço entre o revestimento mesmo, para a gente conseguir vir com a canaleta metálica e depois sair com a fita de LED. O ponto de força está sempre em uma das extremidades do nicho. Se eu não me engano, eu acho que é aqui, esse nicho está aqui do lado direito. Então, o ponto de força ele liga daqui, passa pelo forro e vai até o interruptor que está ali ao lado da porta. Então, tudo isso é feito por dentro da parede, dentro do forro, descendo ali no interruptor de novo, para que a gente consiga
trazer esse nicho belíssimo para vocês. Aqui nós estamos no home office do casal e aqui basicamente era um terceiro quarto que a gente resolveu tirar a porta, colocar uma porta de correr por fora para a gente ganhar mais espaço aqui dentro. Vamos colocar uma parede de armário aí onde vocês estão e aqui a gente vai fazer uma bancada inteiriça de parede a parede para que eles consigam trabalhar aqui de casa. Então a gente já deixou aqui o ponto de internet, como vocês podem ver. A gente já vai passar depois, quando tiver a marcenaria, uma canaleta com tomadas para que eles consigam conectar tudo certinho os aparelhos que eles têm. E vamos fazer aqui um gaveteiro para que eles consigam ter acesso e apoio aqui para a parte de trabalho. E já aqui na frente, a gente tem o quarto 2. O quarto 2 basicamente vai ser o quarto de visitas. Então aqui onde eu tô vai ter um armário com espelho, piso teto, belíssimo. Aqui vai ter uma coisa bem curiosa que eu queria mostrar para vocês. A gente queria uma segunda estação de trabalho. Talvez para os nossos clientes, o dia que eles tiverem uma reunião ao mesmo tempo, que eles não possam ficar um do lado do outro, a gente resolveu colocar uma segunda estação de trabalho aqui, mas mais para frente, caso eles venham a ter filhos, enfim, também serve como um apoio para estudos e tudo mais. Só que uma coisa muito curiosa é que a gente tem essa janela, que eu acho belíssima, só que vocês podem ver que ela é bem baixa. E normalmente a gente coloca áreas de estudo, mesas de jantar, mesas no geral, a 75 centímetros do piso. Consequentemente, a altura ia pegar no meio dessa janela. Então o que a gente fez? A gente continuou colocando a bancada 75, então eventualmente essa bancada vai ficar no meio da janela de fato. Só que a gente resolveu que o gaveteiro ele vai contornar essa janela, trazendo um desenho para que a gente consiga encaixar uma coisa na outra. E aqui, como a gente vai chegar com a bancada em cima da janela, a gente resolveu colocar um espaçamento de 5 centímetros para que, caso eles venham a colocar uma persiana externa, porque aqui já tem a persiana, né, atrelada, eles consigam ter esses 5 centímetros para que a persiana desça e a gente consiga tampar essa luz natural que vem da janela. Agora a gente vai para a Suite Master. Vamos. E aqui a gente chegou na Suite Master. E essa suíte, a maior intervenção que a gente vai ter vai ser relacionada à marcenaria. Toda essa parede que eu me encontro, ela vai ser inteiriça de marcenaria. Mas qual foi a grande sacada? Os nossos clientes queriam muito televisão dentro do quarto. E minha cliente queria também uma penteadeira. Então a gente atrelou uma coisa à outra. E à frente da cama deles, a gente fez um nicho que ficou a televisão e a penteadeira da nossa cliente, que ela consiga utilizar no dia a dia dela um LED que vai super iluminar a maquiagem dela. E a gente resolveu integrar isso até para que não ficasse um quarto muito cheio de armário, muito enclausurado. É sempre importante que a gente crie respiros de marcenaria, principalmente em ambientes pequenos, para que aquele ambiente não feche mesmo, que não fique muito pesado, muito fechado. Então, daqui para lá, basicamente, vai ser um grande nicho onde a gente vai conseguir esse respiro. E daqui onde eu tô, até o fim daquela parede, vai ser onde a gente vai ter o armário. No fim do corredor, a gente vai colocar uma parede inteira de espelhos. Então ela vai ter bastante luz natural para conseguir se olhar no espelho. Enfim, vai ser maravilhoso. E aqui na Suite Master, eu também quis trabalhar com a questão dos balizadores, ou seja, a iluminação rasteira. Como que vai funcionar aqui? Como eu comentei com vocês, todo esse apartamento ele vai ter a parte de automatização, a parte da iluminação. Então, a gente colocou o interruptor físico dele ali ao lado da cama. Então, eles vão conseguir, ou por voz, falando da Alexa, pelo aplicativo, ou clicando ali no interruptor, eles vão conseguir ligar o balizador aqui de baixo. E qual que é a grande sacada? É a mesma coisa que eu conversei com vocês, lá no outro banheiro. Se em determinado momento eles resolvem o banheiro no meio da noite, eles não precisam acordar o travesseiro deles com aquela luz geral no quarto. Eles conseguem só acionar esse pontinho de luz para conseguir se direcionar ao banheiro sem atrapalhar ninguém e sem ficar também com aquela luz no rosto, dependendo da noite. E aqui a gente entra na Suite Master. Então, basicamente, aqui, o que a gente fez? Trabalhamos com o mesmo revestimento, piso até a parede, para trazer essa uniformidade. Aqui a gente tem um box relativamente grande, então a gente resolveu fazer o nicho aqui na frente, até porque nesse fundo aqui a gente tem um pilar. Então a gente não conseguiria avançar, né, com o nicho. Isso é muito interessante, também curiosidade para vocês. Os nichos normalmente a gente faz em torno de 12 centímetros interno acabado, que é para que a gente consiga colocar um shampoo, um sabonete logo do dia. Aqui essa parede era bem grossa, porque é a parede da fachada, só que mesmo assim a gente não pode avançar muito,
muito, senão a gente começa a ter problema de infiltração. Então a gente mantém os 12, que a gente tá acostumado, e é isso. E aqui é óbvio que eu não ia deixar de ter um nicho iluminado, só porque, né? Então, aqui é o banho do casal. Resolvi deixar esse nicho iluminado também para trazer mais charme aqui para esse banheiro. E ficou muito prático, porque o nicho ele tá bem aqui na frente, fica muito fácil, muito prático. E aqui a gente resolveu criar uma pegada mais clean mesmo. Então, vocês vão ver que todos os revestimentos que a gente utilizou aqui nesse banheiro é o mesmo. Piso, parede, na frente da cuba também. E para quebrar essa neutralidade, a gente resolveu entrar com os metais pretos também, mesma coisa do banho social. Então a gente resolveu entrar com esses metais pretos foscos, com essa cuba aqui de apoio. E aqui é muito curioso o porquê que a gente escolheu essa cuba de apoio, fica até dicas pra vocês. Basicamente, eu tinha projetado uma cuba de embutir, só que a minha cliente veio conversar comigo, falou que o marido dela às vezes espalha muita água em cima da bancada. Ela falou, não, vamos tentar minimizar isso, vou colocar uma cuba de apoio. Eu falei, perfeito, é isso. Colocamos uma cuba enorme de apoio e agora não tem como mais espirrar fora, água pra fora da bancada. E aqui em cima a gente vai trabalhar com um armário, um espelheiro, né, iluminado também. Então a gente vai ter esse LED aqui embaixo para trazer mais essa iluminação indireta e mais conforto aqui pro banheiro. E além disso tudo, tanto nesse banheiro quanto no outro, a gente trabalhou com toalheiro elétrico. E aqui, vamos aproveitar que a gente tá na obra para eu explicar para vocês também como funciona. Existem dois tipos de toalheiros que a gente consegue ter. O toalheiro com fio oculto ou o toalheiro por tomada. Como aqui a gente já tá quebrando tudo e tudo mais, vamos no minimalista, que é com fio oculto. E para isso a gente precisa, de fato, deixar as fiações aqui passadas, então esse conduíte também tá indo lá pelo teto, enfim, para que a gente consiga depois conectar aqui o toalheiro elétrico e nossos clientes consigam ter toalhas quentinhas depois do banho, que, vamos combinar, a melhor coisa no hotel, quando você tá no hotel, é ter uma toalha quentinha para você tomar banho. Então por que não ter na sua casa, né? Aqui na área de serviço, a gente resolveu trabalhar com um varal elétrico, varal motorizado. E aí como que funciona? A gente já tinha esses dois pontos de tomada, então a gente entra com o motorzinho, que tem esse botãozinho que a gente consegue acionar e descer o varal. Dessa forma é muito mais simples, muito mais fácil, não tem a necessidade de você ficar puxando o varal pesado, porque quando ele tá sem roupa, tranquilo. Mas depois que você coloca umas roupas um pouco molhadas, eles ficam muito pesados. Então aqui você só aciona e o varal desce. Você consegue colocar suas roupas e na hora de subir, só apertar para subir, ele volta pro lugar dele. E aqui uma coisa interessante para contar para vocês. Basicamente, eu estou exatamente na divisória entre cozinha e área de serviço. E aqui, eu sempre gosto de falar para os meus clientes que eu gosto de fazer uma divisória entre esses dois ambientes. Porque a gente sabe, gente, que no dia a dia, a área de serviço tem uma baguncinha ali do dia a dia e normalmente a gente não quer mostrar isso pra ninguém. Só que a gente não gosta de perder essa iluminação que a gente tem vindo da área de serviço. Então, a gente projetou uma porta de serralheria com vidro canelado. E qual que é o bom do vidro canelado? É um vidro que passa a iluminação, mas não mostra muita bagunça por dentro. E aqui mais uma dica de obra. A gente criou essa base que passa um pouco aqui no perímetro da bancada para que a gente consiga fazer o apoio da serralheria. Então aqui a gente vai ter uma serralheria que vai até ali em cima, que fica fixa. Aqui para baixo, marcenaria normal, e aqui fica a porta com abertura aqui lateral para dentro da área de serviço. Então é muito importante isso ser previsto em projeto para que você consiga apoiar certinho o batente, tanto da porta quanto de qualquer tipo de serralheria que você vá fazer, sem não esquecer desse dentinho para dentro e para fora do ambiente. Outra coisa que eu gosto muito de fazer em cozinhas é os famosos sócolos, que aí vou ensinar outra coisa para vocês. Os sócolos são essas bases de alvenaria que a gente faz e normalmente a gente reveste com o mesmo piso para trazer essa uniformidade. E para que ele serve? A gente sabe que normalmente armários de cozinha são sempre os armários que recebem muito peso. Então eu gosto muito de colocar essa base de sócolo para que sirva de um apoio para a marcenaria. A marcenaria não depende única e exclusivamente desse sócolo, aliás, ela nem fica apoiada. Mas é caso um dia venha a acontecer, depois de muitos anos, por conta do peso, esse sócolo serve para trazer um apoio, uma sustentação para esse armário de baixo. Então a gente sabe que armário de cozinha é sempre muito pesado, aqui vai ter um forno que é pesado também, então o sócolo serve para isso. Nessa parede de entrada da cozinha, a gente tem
um quadro de força. E conversando com os nossos clientes, a gente vai fazer um painel que vai pegar a parede inteira para que a gente consiga esconder esse quadro. E como que vai funcionar? Esse painel vai ter mais ou menos em torno de 5 centímetros e a gente vai criar uma portinha que você consegue apertar e acessar esse quadro depois. É muito importante que a gente mantenha essa tampa de plástico, porque é isso daqui que evita qualquer tipo de acidente que possa ter curto-circuito ou algo do tipo. Então a gente vai mimetizar, a gente vai disfarçar, mas a gente não vai tirar essa tampa aqui. E depois eu mostro pra vocês como que vai ficar. Como eu comentei com vocês, esse apartamento ele vai ser inteiro automatizado. E aqui no terraço eles vão colocar uma persiana automatizada. E por isso, a gente precisou também deixar saídas de fios, que é onde a gente vai conectar os motores das automatizações das persianas. Então aqui vocês vão ver que a gente tem vários pontos, que é onde a gente vai conseguir conectar os motores das persianas. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Hoje foi diferente, eu resolvi trazer vocês no meio do caos, no meio da obra, para mostrar para vocês um pouco das soluções que a gente teve aqui no apartamento. E a próxima vez que vocês vierem, esse apartamento já vai estar finalizado. Vocês vão ver como tudo que eu falei aqui se concretizou da forma mais linda possível. Curtam esse vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal e é isso. Beijo!